Olá, meus amores! Hoje no canal Consciências Mil nós vamos estar falando sobre como dei o meu testemunho. Então, essa semana estamos estudando sobre o testemunho. Eu queria falar que eu tive uma experiência não agradável de testemunho. Fui entrevistada e falei do meu testemunho. Foi uma coisa muito rápida, né? Tudo que é corrido não é legal. E só que na hora de publicar o vídeo foi colocado simplesmente o que o produtor queria. Colocou como uma pecadora e que depois eu me converti, fui batizada e pronto. E quando foi ao ar no programa, ficou colocado como eu, uma pecadora, nossa. E depois Jesus me salvou. Só que não é assim, né? Então eu queria dar uma introdução, que eu recebi um convite, né? Depois que eu me converti, que eu tomei consciência de Jesus Cristo, né? Do Evangelho, e fui curada do transtorno borderline. Então eu relatei, o meu ponto principal era que eu tinha o transtorno borderline, que eu sofria, minha família sofria, e no final que Jesus me salvou, né, tomando consciência que ele foi quem? Meu salvador, né, que morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Quando eu tomei consciência, me libertei. Só que não foi isso no ar. Foi uma coisa superficial, como se fosse qualquer pessoa. Só que analisando um testemunho e falando da parte de Marcos, em capítulo 5 de 15 a 20, fala que Jesus, quando foi atravessar no Mar da Galileia, ele foi num lugar chamado Decápolis, onde havia 10 cidades do outro lado da Galileia, no Mar da Galileia. E ele curou, né? Relata que curou uma pessoa doente, mental, uma pessoa louca mesmo nos dias de hoje, que era uma pessoa muito perigosa. E Jesus faz o milagre de tirar um monte de demônios e ele converte, né? Ele se transforma uma pessoa normal. E ele quer ir com Jesus, só que Jesus fala, não, fique aí, você vai testemunhar o que eu fiz por você, para as pessoas. Então, o testemunho é uma coisa que você mostra a sua conversão, o que Jesus fez para você. Só que no meu testemunho não foi colocado. Então, o meu objetivo era falar de que eu tinha curado o transtorno borderline. Enfim, então agora eu estou contando para vocês, eu quero contar para vocês o meu testemunho. E o que eu senti, né, que eu acabei de falar para vocês, me senti uma pecadora, né, foi colocado que na infância, não sei o que, de repente, eu era uma pecadora, né, relata que eu era uma pecadora e me converti. Mas não explica o meu sofrimento, o que eu sofria. Muitas pessoas sofrem do transtorno borderline, que é o sentimento de abandono. O principal foco é o abandono. E quando eu enxerguei, eu por mim fui estudar o Evangelho e enxerguei que Jesus Cristo era meu Salvador e eu não senti mais o abandono, eu fui curada, nem acreditei. Passaram-se o tempo, as pessoas em minha volta me viram. Nossa, mas a Cláudia tá diferente. Porque a pessoa com transtorno borderline, ela é uma pessoa muito pesada, ela é uma pessoa muito difícil de lidar, ela sempre sente, né, muita baixa estima. E depois, quando eu mudei, realmente, todo mundo achou assim, nossa, que diferente. Me senti mais leve, mais tranquila. E as pessoas notaram essa diferença. Então, o que Deus quer? Que a gente testemunhe através da nossa vida. Enfim,
foi ao ar dessa forma, mas realmente eu cheguei a falar que não foi realmente o meu verdadeiro testemunho, porque na verdade foi uma coisa neutra, né? Enfim, então neste vídeo eu estou falando agora para vocês que eu fui curada do transtorno borderline, do sentimento de abandono. Foram tantas coisas, eu não vou estar falando aqui nesse vídeo, mas futuramente eu vou estar passando coisas que eu passei, as experiências que eu tive e que o principal disso é quando eu comecei a ler a Bíblia. Então eu quero falar futuramente através de um sonho que meu marido teve, dos pais dele já falecidos, pedir para ler a Bíblia. E a partir disso, começando a ler a Bíblia, eu comecei a estudar, também ter provações, através também de um pedido de oração muito forte do meu sofrimento. Eu peguei e comecei a pedir a Deus, que eu não aguentava mais esse sentimento. E foi através de uma humilhação, porque a gente tem que se humilhar perante a Deus, né? A gente vê que as coisas não estão dando certo, que as coisas estão ruins, e você permanece. Se eu não tiver não me humilhar perante a Deus, não pedir de coração, não se entregar aos pés dele, não tem como haver uma transformação. Então você tem que se entregar, você tem que se despir da sua vaidade, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu superego. Você tem que se entregar realmente nas mãos de Cristo. Então, este vídeo é para falar para vocês do meu testemunho tão simples, que eu tinha transtorno borderline, eu sofria, todo mundo sofria, minha família sofria. E depois que eu me humilhei, eu pedi a Deus, Ele foi mostrando, colocando os anjos. É uma história muito longa que não vou estar falando aqui nesse vídeo. Mas eu também quero contar para vocês que Deus me levou a Jerusalém. Ele me mostrou que realmente a gente tem que ter a fé, não perder a fé. Nós estamos agora em um período de estar recolhido nas casas com a questão, né, desse coronha que eu falo, né, coronha. E Deus está colocando um desafio. Não percam a fé. Eu queria falar bem rapidinho, não vou me estender, mas dos momentos que eu tive, que Deus me levou a Jerusalém. Eu não tinha condições nenhuma financeira, mas Ele permite, Ele leva. É uma coisa inexplicável. Ele levou toda a minha família. Eu estava me curando do borderline, tendo medo, né? Eu tinha muito medo de tudo que era novo. Pra mim, tudo, né? O borderline tem um sentimento muito sensível, então tudo é muito complexo. E Deus foi me mostrando, foi mudando meu coração. Eu guardava muita angústia, muita raiva, muito rancor. E o Espírito Santo foi tocando. Mas muito no começo, o Espírito Santo foi tocando da salvação, de eu salvar minha família, de eu procurar o caminho dele e da vinda dele. Isso foi muito forte. Depois o guardar o sábado, eu fui para estudar, né? Estudei muito quando eu fui para Jerusalém, que Deus permitiu que eu fui levar meu pai, era o sonho dele, e lá tive as provações, né? Foram momentos assim, que quando eu cheguei lá, eu fui barrada, né, no aeroporto, porque eu tava tão nervosa, eu tava tão intensa, eu nunca tinha viajado, eu nunca tinha saído, e um monte de coisas, então eu fiquei muito exaltada, né. Ainda não havia a cura, não tinha curado ainda o transtorno borderline, então eu tava me curando. E eu parei lá, minha família toda passou,
E Deus me colocou ali. Para quê? Para provar se realmente eu tinha fé. Se realmente eu me senti abandonada. E na verdade eu quase me entreguei, assim, fui atrás. Mas depois eu falei, não, Senhor, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai trazer alguém. E quando de repente Ele me enviou um senhor chamado Naum. E ele falava a minha língua, né? Era um hebreu. Falava a minha língua. Eu falei, nossa, eu vim aqui para Jerusalém agradecer a Deus pelo que Ele fez. E esse senhor falou, você conhece Naum? Ele foi um profeta na Bíblia. Eu falei, mas eu ouvi falar, mas eu nunca li a história. E eu fiquei assim, e foi tão generoso, logo me tirou, era um monte de gente lá esperando. E ele me atendeu com tanto carinho, me acolheu, e de repente logo eu fui liberada. Então Deus nesse momento me provou a fé. Depois, no Mar da Galileia, quando eu vi da Galileia, lembrei de um quadro que desde jovem eu era muito depressiva, porque na infância vivi num mundo só de brigas, né? Pais que brigavam. E adolescência, eu ficava muito encolhida, ouvindo música, muito depressiva. Eu fiz um quadro em preto e branco, com gaivotas e o mar. E quando eu vi aquelas gaivotas voando e o mar, aquele azul, aquelas gaivotas brancas voando, eu vi o meu quadro colorido. Senti a presença de Deus. Deus mostrando aquele episódio da tempestade e Pedro, né, Jesus vindo da tempestade, acharam que ele era um fantasma. E de repente ele chama Pedro vai e caminha no Mar da Galileia. Mas de repente a sua fé vai desmorecendo. Então quando eu vi, eu lembrei disso, Deus tocando sobre a fé, não perder a fé. Foi maravilhoso. Depois nós fomos no Monte Tabor e eu não sabia ainda das maravilhas que tinham acontecido naquela montanha. Elias provou o poder de Deus e Deus mostrou o seu poder lá contra os profetas do Deus Baal. Eu não sabia da história. E depois ali mesmo aconteceu a transfiguração de Cristo, onde apareceu Elias e Moisés. E Deus ali provou a minha fé novamente. O meu filho estava chateado porque meus filhos, eu tenho 2 filhos, o mais velho estava com a câmera tirando foto. E ele queria tirar. De repente, ele sumiu. E quando ele tá meio chateado, creio eu que ele tem alguns traços do border, esse no borderline, ele pegou e desapareceu. E eu tinha levado meu pai toma medicamento. Talvez eu fiquei com medo dele se surtar ali. Do Paulo, meu marido, que gosta muito dos meus filhos. Só que Deus havia falado pra mim: tenha calma, paz, que ele tá ali. E eu senti uma paz. E eu lembrei do período que Jesus saiu quando jovem e foi pro templo. E os pais deles ficaram preocupados, mas ele estava lá.
com os sacerdotes. Então, foi uma prova. E quando eu desci, né, porque é um alto, a gente tinha subido com van e tinha deixado o ônibus. E descendo, tranquila, na paz de Deus, na fé, meu filho estava lá, embaixo, porque ele tinha ido antes com outra van. E outro momento foi lá no Muro das Lamentações, que eu levei meus pedidos. Eu fui lá, agradeci a Deus por estar ali, porque eu enxergava que eu ia estar lá e depois eu estava ali. E eu fui batizada por uma pomba que fez cocô na minha cabeça. Eu falei, nossa, Senhor, o Senhor deu um sinal. E eu voltei, né? Que cultura deles é voltar não de costas. Mas Deus provou tanto a minha fé. Então eu queria falar e compartilhar isso. Eu tenho tantas coisas para falar para vocês. Mas não percam a fé. A fé. Deus existe. Muitos estão sofrendo nos seus mundos internos. Se liberte. Enxergue que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu choro por tristeza, por saber que muitos, como eu, era escrava do mal, das coisas ruins do mal. E hoje eu estou liberta. Então, eu estou muito feliz e eu estou chorando de alegria e emoção. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou estar desligando porque está acabando minha bateria. E a gente vai estar conversando muito mais vezes. Mas é isso, meu testemunho. Eu consegui hoje falar a verdade com vocês. Porque Deus, Ele faz maravilhas. E colocou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então Deus abençoe vocês. E dê oportunidade para Jesus, para o Espírito Santo tocar no coração de vocês. E para se libertar. Porque Ele existe, Ele deu indícios. Eu tive uma experiência com Ele. Deus abençoe a todos. Um forte beijo. Eu amo todos vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigada.